Olha, com a máquina alugada é até mais fácil, porque normalmente você tem um valor fixo de quanto você vai pagar para usar aquele equipamento por dia ou por hora, por período, enfim. Ou outra opção que muitas empresas de locação fazem é que você paga aí um valor por disparo que você der. Que você usar daquela máquina. E por que algumas empresas de locação fazem dessa forma, do disparo, custo por disparo? Porque de fato esse é o custo que eles têm com o equipamento, né? Se você compra um equipamento, ele vem com uma quantidade, digamos assim, de limite de disparos. E conforme você atingir esse limite, você tem que fazer algumas manutenções, trocas de equipamentos, de peças dentro da máquina que vão ter um custo. Então, quando você compra a máquina, você tem que fazer esse cálculo, né? Quanto que custa para você o disparo da máquina. E quando você aluga o equipamento, você também vai fazer esse cálculo de quanto que custa para você, seja o disparo ou o tempo, né? A hora que você está com aquele equipamento ali. Então, digamos que você leve meia hora para atender uma cliente ou uma hora, isso vai depender da quantidade de tempo que você fica com a cliente ali, né? Quanto custa para você ficar com aquele equipamento ali durante esse período? Então esse é o teu custo. Além disso, você vai ter outros custos que você também tem que incluir ali, né? Se você paga um aluguel no espaço onde você está ou uma comissão para o espaço onde você está atendendo, se você paga ali luz, água, internet, enfim, tudo isso, mais um valor da tua hora. Quanto que você se paga, né? Porque você não vai cobrar só para cobrir os teus custos. Tem que ter também um valor que você vai receber pelo aquele trabalho que você está fazendo. Então você vai fazer todos esses cálculos para chegar num valor mínimo do que você tem que cobrar por aquele procedimento. Então, por isso que quando a gente vai fazer, por exemplo, uma tatuagem grande, a gente acaba tendo um orçamento muito maior do que quando você vai remover uma tatuagem pequena. Quando você vai remover, por exemplo, uma micro de sobrancelha, uma micro de lábio, você consegue até tabelar esse preço, porque você já sabe que você sempre vai ter mais ou menos a mesma área para remover. Então a quantidade de disparos que você vai gastar ali, o tempo que você vai dedicar para ficar ali, vai ser mais ou menos sempre o mesmo. Então você consegue tabelar. Agora, além disso, uma coisa muito importante de você fazer é você fazer uma pesquisa de mercado na sua região de quanto que as pessoas costumam cobrar, para você também não ficar muito fora desse valor. Porque aqui na minha região as pessoas costumam cobrar o valor, mas talvez em outra região do país, em outro estado, talvez o valor praticado lá seja outro. Então, por exemplo, aqui onde eu estou, no interior do Paraná, para remover uma micro de sobrancelhas eu cobro o valor de R$350. Esse é o valor que eu pratico hoje, com base na minha realidade aqui, nos meus custos aqui e nos valores que são praticados na minha região. Agora, se eu fosse atender, por exemplo, em São Paulo, eu sei que lá vai ter gente que vai estar cobrando pelo menos o dobro desse valor que eu cobro. Então, sempre tem que ser feita uma pesquisa de mercado para entender também essa realidade além dos seus custos. E lembrar que fazer isso não é só pagar custo, você também tem que ter um salário pelo tempo que você está dedicando ali.